Estamos de volta na manhã desta quinta-feira, dia 28 de novembro. Bom dia para você que me acompanha agora pela manhã. Boa tarde, boa noite para quem me escuta depois. Não importa qual seja o horário, mas o importante é que você está aqui. E se você está aqui é porque você quer ouvir a voz de Deus, você quer ouvir a palavra do Senhor e o Senhor se alegra com isso. Deus, ele se alegra quando nós expressamos a nossa gratidão de forma dessa forma, né? Ouvindo a palavra, buscando estar perto do Senhor, a se alimentar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele se alegra com isso. E que a palavra de hoje possa alcançar o teu coração. Se porventura você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não esquece de se inscrever, de curtir. Compartilha, gente. Compartilha esse link, porque às vezes a gente não imagina quanto que uma palavra pode abençoar. Quantos comentários eu já li aqui de pessoas que a palavra falou tanto que elas colocaram ali no comentário: poxa, essa palavra foi para mim, me abençoou, me ajudou, verdade isso. Quantas mentes não foram abertas, quantas situações não foram esclarecidas por conta de uma reflexão da palavra de Deus. E às vezes a gente escuta, é abençoado e não compartilha, que não depende de nada, não paga nada. Então eu tô falando isso aqui não porque é para você compartilhar, porque vai me ajudar, não, mas é porque assim como eu vejo o agir de Deus na vida de uma pessoa, a primeira coisa que passa pela minha mente é o seguinte: quantas outras não podem ser abençoadas, não é mesmo? Se eu e você estamos crescendo, estamos nos fortalecendo, isso aqui está amadurecendo a gente espiritualmente. Eu quero isso na vida de outras pessoas também. Então, o que eu posso fazer de compartilhar, eu compartilho, e Deus faz com que os meus braços eles sejam estendidos através de cada um de vocês. E onde quer que vocês estejam, vocês fazem a mensagem ela ir mais longe. Então, vamos para a nossa reflexão de hoje. Amém? E hoje nós vamos estar falando sobre o dom do encorajamento. Filipenses capítulo 2, verso 25. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês a Epafrodito, o meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviarão para atender às minhas necessidades. Algumas pessoas sabem exatamente o que dizer para encorajar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Suas palavras dão força para aqueles que estão desencorajados e confortam aqueles que estão tristes. Essas pessoas são sensíveis à voz de Deus. Elas são visitas bem-vindas quando estamos em luta, pois caminhar por perto delas nos dá força. As escrituras dão testemunho de muitos que Deus capacitou para encorajar as pessoas. Quando Moisés ele estava sobrecarregado pelo seu trabalho, Jetro, o seu sogro, foi a ele e o encorajou. Jetro deu a Moisés um conselho sábio que diminuiu a sua carga. Lá em Êxodo 18 fala sobre isso. Quando Paulo ele ficou preso e ficou longe dos que o amava, Epafrodito arriscou a sua saúde e segurança para ir até Paulo e ministrar a ele. Mais tarde, Paulo pediu a Timóteo para visitá-lo, pois ele encontrava forças e encorajamento nele. 2 Timóteo 4:9. Paulo pediu a Timóteo para trazer Marcos também. Marcos era o tipo de amigo que Paulo precisava quando enfrentava dificuldades. Paulo também se apoiava em Lucas para ter encorajamento. Quando todos estavam ausentes ou ocupados, Lucas poderia ser encontrado com Paulo. Paulo experimentou lutas durante sua vida, mas Deus o sustentou, colocando bons amigos perto dele, que proveram o apoio de maneira prática e sacrificial. Deus quer levar você a ser o tipo de amigo que pode fortalecer outros, a trazer conforto e encorajamento para sua família, seus amigos, seus vizinhos e seus colegas de trabalho. Deus, ele de alguma forma, queridos, Deus sempre fala.
Deus sempre se revela para nós. O problema é que nós estamos muito ocupados, muito distraídos, muitos desconectados. Porque quando você aumenta a sua conexão com Deus, o seu elo, sabe? Quando você começa a conversar mais com o Senhor, a orar mais, a tentar ler um pouco a Bíblia mais. Ou você que não tem prática nenhuma de orar, de ler Bíblia, nunca fez isso, não faz isso. Quando você começa a fazer o pouquinho que você faz, o seu espírito, ele começa a estar sensível a tudo que está acontecendo ao seu redor. E aí, o próprio Deus, ele vai te dando sabedoria no falar, no agir, no se portar de algumas coisas, sabe? Você vai começando a ficar com a sua sensibilidade mais apurada, o seu olhar mais apurado. E a gente começa a perceber a vida e o que está ao nosso redor sobre uma nova perspectiva, um novo ângulo. Quem faz isso, a gente não começa a agir assim por agir, ou sozinho, ou, sabe? Nós começamos a agir assim, influenciados por essa presença de Deus na nossa vida, por essa busca que a gente começa a ter. Então, quando Deus ele diz que nós precisamos de pessoas, que precisamos buscar o encorajamento, ele está dizendo o seguinte: você não nasceu para funcionar, para estar sozinho. Nós funcionamos mediante a ajuda do Senhor. Vivemos e sobrevivemos mediante a força, o sustento de Deus. Isso é um fato. Mas para que a nossa vida ela possa desenvolver de uma forma saudável e completa, as pessoas precisam estar ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas, e o que o Senhor quer nos orientar hoje é que você precisa saber quem são essas pessoas que podem fazer parte do seu ciclo de amizade, do seu ciclo de conhecimento. Eu não sei se você já teve esse entendimento, mas até as nossas redes sociais a gente precisa filtrar quem a gente segue, quem a gente deixa rolar ali no nosso feed, quais são os exemplos, as coisas que a gente tá alimentando o nosso olhar, a nossa vida espiritual. Por quê? Isso é o que vai depender. Como é que você vai reagir a uma situação difícil? Como é que você vai reagir ao imprevisto? Qual vai ser a sua atitude mediante a uma pressão, algo contrário? Porque o que você consome, o que você absorve, as pessoas que estão do seu lado, elas vão influenciar, queridos, a sua vida. Não tem por onde correr. Por mais que você diga assim, mas eu tenho a minha verdade, eu fui criada desse jeito, eu sou uma pessoa de personalidade forte, eu não me misturo, ninguém me interfere. Não existe isso. Não existe. Tudo que a nossa mente, o nosso campo visual, ele captura, fica registrado na nossa mente. Pode não ficar no consciente, mas fica no subconsciente. E em algum momento vem à tona, em algum momento floresce na nossa vida, em algum momento interfere nas nossas relações, nas nossas posições e na nossa vida com Deus e com o próximo. Então, por isso que é importante você saber com quem você está andando. Às vezes, eu já tive uma época de que eu queria muito estar com determinadas pessoas, ter amizade de determinadas pessoas. Eu já, indiretamente e sem perceber, lutei muito por pessoas assim. Fiz muito para estar perto, para que a pessoa me enxergasse, reconhecesse o meu valor, me sentir, ser útil na vida dessa pessoa, para que ela também me enxergasse como alguém do seu ciclo, sabe? E só depois de um tempo é que eu percebi assim que nem todo mundo vai fazer parte do nosso ciclo de amizade. Nem todo mundo a gente vai ter afinidade. Nem todo mundo vai caminhar com a gente. E tá tudo bem. Quando nós lembramos a vida de Jesus, nos piores momentos dele de aflição, Jesus estava com quem? Sozinho. Horas antes de ser crucificado, que ele pede para os discípulos orarem um pouco com ele, ele volta e ele encontra os discípulos o quê? Dormindo. Por quê? Porque a história de Jesus, a vida de Jesus, ela
Ele não tinha como fazer com que os discípulos sentissem o que ele estava sentindo, porque a missão era dele. A missão era de Jesus, então ele não podia forçar. A nossa missão, ela é pessoal, ela é particular. Você não pode forçar as pessoas a sentir a sua dor. Você não pode forçar as pessoas a aceitarem você. Não pode e não vai conseguir. E se você quiser caminhar nessa rota aí, você vai sofrer, porque não foi para isso que Deus te chamou e me chamou. Deus nos chamou para vivermos a nossa vida em autenticidade e responsabilidade. Autenticidade de reconhecer quem eu sou e responsabilidade de assumir quem eu sou, os prós e os contras, o ônus e o bônus, os defeitos e as qualidades, entende? E nesse processo que eu caminho, que eu vivo a minha vida com Deus, Ele se levanta e coloca pessoas à minha caminhada. Queridos, não tem dádiva melhor, não tem libertação melhor do que você entender que quando as pessoas estão saindo da sua vida, é porque elas querem sair. Se não foi nada que você causou, não foi você que botou pra fora, não foi você que brigou, que causou a situação, as pessoas simplesmente sumiram. Paciência. Deus está forjando você para esse momento. Algo Deus quer fazer com você, que Ele está te separando. É difícil a gente entender isso, mas eu digo a vocês que é assim, porque eu já passei por isso. E assim, Deus foi tão misericordioso na minha vida que no momento que eu passei, eu não senti que eu estava perdendo. Eu senti que eu estava vivendo o meu momento. E eu vivi o meu momento com Deus ali. Eu fui vivendo o meu momento com Deus, trabalhando, fazendo o que eu tinha que fazer. E as coisas foram acontecendo. Quando eu passei a situação, foi que eu percebi, nossa, fulano não falou comigo, ciclano não me mandou nenhuma mensagem. Beltrano não tá mais falando, tá distante, sabe? A gente percebe depois. Por quê? Porque estamos envolvidos. E esse estar envolvido com Deus, Ele nos capacita para passarmos por essa situação. Só que isso não pode invalidar e não pode anular o meu desejo de ter amigos, o meu desejo de estar em comunidade, o meu desejo de servir na igreja, porque A ou B não estão mais comigo. Eu estou te dizendo isso porque talvez você seja essa pessoa que está frustrada, que está ferida por alguém, de igreja ou não, da família, e aí a gente fere, fica ferida por essas pessoas, e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se isolar. E aí a gente se isola e o que é que acontece? Não acontece nada. Por quê? Porque quando a gente se isola, o próprio Deus também, ele respeita a nossa decisão. E aí Deus se cala. Deus não continua o processo de transformação na nossa vida. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Vão ter pessoas que vão ter facilidade de se aproximar, de te encorajar. E vão ter pessoas que vão simplesmente sumir. E tá tudo bem. Mas eu quero te dizer, assim como nós acabamos de ler aqui, que a palavra de Deus, ela nos dá vários exemplos de pessoas, de que Deus capacitou pessoas para encorajar. E aí ele cita, né, as pessoas que Deus levantou para encorajar Paulo, a história de Moisés, que o sogro vem visitar Moisés, e aí ele vê Moisés lá atarefado, sem conseguir enxergar uma fórmula de atender todo mundo. E aí vem um sogro com a brilhante ideia, levanta homens experientes e sábios para te ajudar aí, cada um, e designa cada um com uma responsabilidade. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar comigo o entendimento de que eu dependo, preciso, necessito de Deus. Ele é a minha fonte, Ele é a minha base, Ele é a minha referência, Ele é tudo, tudo. E no meio do processo do caminhar com Deus, eu confio e eu entendo que o próprio Deus, Ele se encarrega de colocar as pessoas certas na minha vida. Deus tirou quem de fato não tinha aliança comigo, quem dizia que tinha, porque se você tem uma aliança com uma pessoa, quando você vê essa pessoa em perigo, em situação, qualquer coisa que seja, você vai, por mais medo que você tenha, por mais respeito que você tenha, o sentimento da amizade, ele fala mais alto, sabe? Eu digo porque eu tenho amigas, né, que nós falamos de tudo.
e principalmente dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. E a nossa amizade, ela é um elo que eu posso ouvir uma dura verdade e ter que dizer assim, sabe? E agora, se você precisa estar muito, esse sentimento precisa ser muito genuíno, porque ouvir coisas que você é e que você não quer ser é difícil. Nem todo mundo está preparado para essa conversa. Nem todo mundo quer admitir. Mas eu aprendi e hoje eu não tenho problema nenhum. Eu rasgo meu coração, eu entrego os meus podres, eu digo mesmo o que eu tô sentindo, porque eu entendi que quando eu não mascaro a minha dor, os meus defeitos, Jesus vem e me trata. Ele nos cura, ele nos fortalece. E principalmente ele coloca pessoas para nos encorajar, para nos andar adiante, sabe? Avançar. Então, não se preocupe com quem saiu de sua vida, com quem não está mais. Se preocupe em manter a sua vida em Deus e tenha certeza que Deus vai colocar as pessoas corretas para te encorajar. E talvez você já saiba quem são essas pessoas, você já tenha essas pessoas na tua vida. Dê valor, sabe? Seja recíproco, retribua esse sentimento de verdade, de amizade, de aliança. Porque assim, eu tive amizades muito próximas, amizades que eu acredito que eram alianças eternas. Mas que num determinado momento da minha situação, num momento mais difícil, essa amizade que eu achei que era verdadeira, que era uma aliança eterna, um vínculo eterno, não permaneceu. Sabe? Por que não permaneceu? Porque o que o outro achava foi mais forte do que a amizade, o sentimento em comum. Porque assim, ó, amizade, queridos, para vocês entenderem, né? Amizade, esse sentimento de aliança, tanto de amizade como de relacionamento, ele é algo que é como se fosse fundido. São duas pessoas diferentes. E aí eu me refiro em todos os sentidos. Amizade como relacionamento. Duas pessoas diferentes que se compreendem ali, que se suportam, né? No sentido de dar suporte. Poxa, eu sou estressada, mas a minha amiga é calma. Ela entende que eu tô reagindo, agindo dentro do estresse que eu vivo, porque eu já sou assim. E eu entendo que a minha amiga calma, ela vai agir na calmaria, porque ela é assim. E a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é justamente a amizade, a aliança, o sentimento que faz permanecer, superabundar as diferenças. Eu não sei se você consegue entender. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus, quando você honra Ele te honra com pessoas certas na tua vida. Quando você honrar o Senhor, Ele não vai permitir que pessoas que você achava que era fiel permaneça. Ele tira. Oh, querido, ele tira do teu caminho. E são coisas assim tão inusitadas, às vezes, porque assim, ó, Deus vai agir de acordo com o seu filho, com cada um de nós. Talvez para você, Deus simplesmente faz com que a pessoa não fale mais e você já entende, você também não fala. Às vezes, Deus vai permitir uma briga, uma situação para a amizade esfriar e você desconectar. Às vezes, Deus permite que essa pessoa saia de cena literalmente. Deus ele vai agir de acordo com o que você precisa para entender que você precisa continuar caminhando e esquecer quem já foi, quem saiu da sua vida. Entende? Por que eu estou te dizendo isso? Porque no meu caso, as situações que aconteceram de distanciamento foi algo que para mim foi um veredito. Eu entendi de primeira, pá, não é para estar na tua história. Não é, isso é coisa ruim? Não é, gente, não é que é ruim, não. Quem caminhava com Jesus nos momentos mais difíceis eram poucos. Nem por isso os outros apóstolos perderam seu valor. Não, mas eram poucos que eram chegados a ele. Então eu entendo que isso é natural de acontecer. E ao invés de eu me prender, de eu ficar presa às pessoas que já foram, eu vou continuar presa e focada na minha missão. Qual é a nossa missão? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então acabou. Então o dom do encorajamento, tem pessoas que têm essa facilidade. E o que eu oro no dia de hoje é que você seja alguém que encoraje, você seja essa pessoa e você compreenda as pessoas que Deus está levantando para te encorajar. E
Vamos facilitar o processo, gente. Vamos ser mais fáceis de lidar. Vamos ser pessoas menos chatas. Vamos ser pessoas que desburocratiza as coisas, sabe? Vamos parar de questionar mais e agradecer, né, muito mais, porque cada um de nós só temos a ganhar quando a cada um faz isso. Então Deus, ele quer de fato levar você a ser esse tipo de pessoa, encorajador. Tenha certeza que você vai ganhar muito quando você encoraja outro, quando você beneficia outro, quando você abençoa. E eu não me refiro aqui a coisas materiais, mas o simples fato de orar, perguntar, tá tudo bem, sentir sua falta, isso é encorajamento. Não é bom a gente ser recebido dessa forma? Então, a Bíblia diz que o melhor é dar do que receber. Então, que nós possamos ser essas pessoas. O mundo está precisando, gente, de gente encorajador. Amém? Deus te abençoe.